O tema da análise internacional de hoje é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça da reconfiguração da economia global à sombra da pandemia. A gente pode até dar um passo a mais e dizer que é uma reconfiguração, mas também uma implosão controlada da economia global e da sociedade e da política como a gente conhecia antes da pandemia. Então, durante o processo da pandemia, uma série de transformações estão sendo feitas a nível global e isso exige que a gente acompanhe esse processo para que a gente possa entender esse novo mundo aí que está aparecendo, mas que está sendo construído gradativamente durante a pandemia. Isso quer dizer que tudo sairá exatamente como as oligarquias transnacionais, grandes bancos, gestores de ativos, grandes corporações querem? Não, não quer dizer. Existe um modelo, existe uma modelística que é proposta. Existe um modelo de controle da sociedade, existe um modelo de formatação da economia, existe um modelo de coerção do sistema político e, logicamente, o sistema político também aproveitando isso para tentar ser uma ferramenta útil a esses interesses corporativos. Mas se a coisa vai sair ou não exatamente como as oligarquias transnacionais querem, vai depender do comportamento da sociedade. É por isso que existe um projeto, existe um modelo, existe um cronograma de execução de tarefas que vão formatando o mundo. Até agora as coisas elas têm saído mais ou menos como o modelo que os caras elaboraram daquele Great Reset. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma teoria da conspiração. O fato de que, a partir do Fórum Econômico Mundial, uma série de diretivas são traçadas, mas que elas espelham algo muito mais profundo, que é o interesse das oligarquias. E esse modelo de Great Reset aí, que na verdade tem a autoria que é uma obra, né, do Klaus Schwab, a coisa está se processando a bom termo. Se processando a bom termo para os interesses dos de cima, logicamente, porque nesse reboot aí da economia, nesse reinício da sociedade, esse Great Reset, esse grande reinício da sociedade, o mundo ele vai ficar muito mais monopolista. Essa implosão controlada da economia é uma implosão controlada também do bem-estar das classes médias e trabalhadoras. Quem já era pobre vai ficar miserável. Quem tinha um conforto um pouquinho maior vai perder. Então, para tu conseguir levar a cabo um processo desse tipo, tu precisa de uma série de narrativas que deem respaldo para isso. A narrativa da vigilância sanitária, a narrativa de proteção do ambiente, a narrativa da inclusão da mulher, a narrativa de inclusão do negro, a narrativa de inclusão de trans, bissexuais e assim por diante. Então, tu tem uma fachada ética para um processo profundamente nefasto. É isso que a gente tem visto. Então é isso que eu tenho acompanhado e denunciado aqui. Quando eu falo de narrativa farsesca, é disso que eu estou falando. Não à toa teve um encontro na semana passada que se chama A Grande Narrativa, e é o encontro do Fórum Econômico Mundial. Para quê? Para estabelecer uma base ético-filosófica para um regime profundamente desigual. Então, durante a pandemia, esse processo tem avançado. O que evita que esse processo avance com mais velocidade? É o próprio debate sobre esse processo. Quanto mais a sociedade conseguir desnudar esse processo e denunciar o fato de que à sombra da pandemia estão sendo levadas a cabo uma série de transformações que não são boas para a sociedade, ou seja, usa-se o medo da pandemia para aumentar a vigilância, o controle, empurrar todo mundo para as redes, ainda que muitas pessoas sequer saibam exatamente como usar essas redes. O uso do medo das mudanças climáticas para tu impor um controle ainda maior, para tu implodir setores econômicos, para tu determinar quais são as empresas vencedoras e quais são as perdedoras. Então, toda essa questão do uso da ferramenta identitária para disfarçar um aumento brutal da desigualdade econômica no mundo inteiro. Por um lado, parece que a coisa está mais inclusiva, que o negro tem mais espaço, que a mulher tem mais espaço, que o transexual tem mais espaço, mas, na verdade, no geral, todos, heterossexuais, transexuais, bissexuais, homossexuais, todos, né, brancos, negros, verdes, amarelos, cinzas, todos estão ficando mais pobres. Então, existe uma camada que é superficial e a camada da realidade. Existe a propaganda e a realidade. É preciso tu desmontar a propaganda para que as pessoas vejam a realidade e consigam atacar o problema de frente. Caso contrário, todo mundo vai embarcar nisso. Boa parte dos setores críticos embarcaram nisso.
Não à toa tem até gente pseudo-revolucionária vendo a explosão do neoliberalismo. Ele ruiu, agora é uma sociedade diferente, estamos entrando num novo período de aceitação. Isso é uma grande bobagem. É o próprio sistema que está passando essa impressão para que gente desavisada e gente às vezes mal intencionada mesmo. Tem gente que está surfando nessa onda para ganhar clique, para ganhar espaço, para conseguir visibilidade. Então, todo esse processo a gente tem discutido aqui no canal rotineiramente. O fato de eu discutir agora mais um ponto, que é essa questão do crédito social, é mais uma pecinha que eu encaixo aqui. O sistema só não acelera mais o processo de montagem desse modelo, primeiro porque se acelerar mais as pessoas vão ver esse processo, então a coisa precisa se dar de maneira gradativa, esticando pandemia, esticando pânico em torno da pandemia, esticando medos, continuando com o terrorismo, conseguindo sair de um processo de medo e entrando em outro, como é o caso dessa transição do medo da pandemia para o medo das mudanças climáticas. O importante é manter a sociedade com medo e a sociedade dividida. Enquanto a sociedade está com medo e dividida, ela não consegue enxergar a realidade. E claro, a coisa não avança mais rápido porque tem gente que está batendo contra isso. Ontem mesmo na Holanda, em Roterdã, teve um protesto gigantesco. Inclusive saiu gente ferida, tomou tiro da polícia, porque bateu de frente com essa agenda de jogar todo mundo para dentro de casa de novo. De tu conseguir jogar as pessoas. Porque o sistema está medindo o nível de obediência das pessoas, entendeu? Qual é o teu nível de domesticação, o quanto eu consigo te domesticar. E quanto mais as pessoas vão aceitando numa boa esse nível de domesticação, e me parece que os setores ditos mais críticos, todos eles aceitaram numa boa, houve um colapso total do pensamento crítico durante essa pandemia. O que evita o avanço rápido desse processo é justamente as pessoas que são mais resistentes a isso. Tem gente que está protestando que já tomou vacina. Não, a pessoa não é anti-vax, né? Agora virou mais um selo para colar na testa de quem está batendo contra essa agenda aí de reformatação da economia, essa coisa do anti-vax. Muita gente que está vacinada está protestando na rua. Contra o quê? Contra o passe sanitário, contra essas medidas absurdas. E eu tenho demonstrado aqui como o passe sanitário é uma medida de controle político, não é uma medida sanitária. É um uso da questão sanitária para tu conseguir aumento da vigilância e do controle sobre a sociedade, para tu conseguir acesso aos dados das pessoas. Essa questão do controle dos dados e do controle do próprio indivíduo a partir de um aparato informacional, isso é fundamental para que o sistema consiga levar a cabo a reformatação de toda a sociedade global. Os caras têm este nível de organização, a coisa vem de cima e ela vai irradiando numa espécie de sistema de pirâmide. Então a coisa vem de cima, tu financia órgãos científicos, entre aspas, depois vem a mídia, constrói toda uma narrativa, os governos adotam, as coisas vão se processando todas exatamente na linha que os caras esperam. E até agora a coisa tem avançado a bom termo para o sistema. O processo está avançando, só que algumas pessoas se colocam no caminho disso, como o protesto ontem que teve na Holanda, que foi um protesto muito grande e muito violento contra a tentativa de jogar todo mundo para dentro de casa de novo. Então é preciso conversar sobre esses temas, é preciso alertar as pessoas sobre essas coisas que acontecem. Porque esse cenário do isolamento social e esse cenário da pandemia, ele foi fundamental para quê? Para tu quebrar uma série de setores e uma série de negócios. Tu abre brechas na economia, em setores econômicos, para que os oligarcas que financiam toda essa palhaçada possam engolir esses setores. Por outro lado, o isolamento social também cumpriu outro papel, que é o fato de tu fazer com que as pessoas necessitem continuar trabalhando, mas não possam fazê-lo da mesma forma que faziam antes. Aí tu abre o processo para a digitalização de toda a vida das pessoas. Essa coisa da quarta revolução industrial que o pessoal tem dito. Então o isolamento social cumpre vários papéis. Um papel é de fragilização do indivíduo, o outro papel é da questão de quebrar negócios, quebrar setores, deixar muita gente muito mal de dinheiro. Já tem N estatísticas, já tem material suficiente estatístico para demonstrar que o dinheiro migrou de baixo para cima. As classes médias e trabalhadoras estão mais pobres e os ricos estão muito mais ricos. Isso é dinheiro que sai de baixo e vai para cima. Por quê? Por causa da forma como a coisa está sendo engendrada. Uma pessoa que tinha um emprego regular, uma pessoa que era dona de um pequeno e médio negócio, foi completamente destruída pela pandemia.
Aí ela passa a trabalhar mais barato para um aplicativo, passa a trabalhar mais barato à distância, passa a fazer bico virtual ou fazer qualquer outra forma de bico, entendeu? Tudo isso fortalece o quê? Fortalece as grandes empresas de tecnologia. Um amplo trabalho está sendo feito para que tu consiga o quê? Para que tu consiga fragilizar mais a condição econômica das pessoas, mas que por cima disso venha uma tinta de inclusão. Isso está na própria frase da expressão do Klaus Schwab, que todo mundo, você não terá nada, mas será feliz. Isso está na própria lógica do Great Reset. Ah, tu não vai ter mais, não precisa mais ter um carro, tu aluga um carro, tu aluga uma casa, tu não tem mais nada, entendeu? Tu não está mais preocupado em ter bens. Tu está preocupado em usufruir. Só que o problema é que os caras de cima têm cada vez mais bens, entendeu? Então é como se fosse um mundo onde as pessoas vivem sob um regime de pobreza disfarçada, de miserabilidade disfarçada. E neste ponto o crédito social, a transformação do dinheiro, que é aquela parte de riqueza que tu ganha trabalhando para conseguir comprar o que tu quiser, se transforma em crédito social, que não é um gasto livre, entendeu? Não estou fazendo aqui nenhuma apologia do livre gasto, do capitalismo e assim por diante. Estou fazendo aqui uma apologia da liberdade, na verdade. Porque quando tu diz ninguém terá nada, não é ninguém. É o que? Classes médias e trabalhadoras, porque os de cima vão ter cada vez mais dinheiro, estão tendo cada vez mais dinheiro, mais bens, mais posses. Os caras já estão fazendo corrida para o espaço, enquanto boa parte das pessoas mal tem dinheiro para abastecer o próprio carro, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tu não consegue botar combustível nem para ir na esquina. Os caras estão botando combustível para ir para o espaço. Os caras estão numa corrida espacial enquanto está todo mundo raspando carne do osso aqui embaixo para fazer ensopado. É isso que eu tô. É sobre isso que eu quero discutir. É sobre esse cenário que eu quero discutir. Porque controle, crédito social e vigilância sobre as pessoas é para que essa situação de penúria não se transforme numa grande revolta contra o sistema. Por que se aumenta a vigilância e o controle? Para manter as pessoas mais controladas, logicamente. E mais controladas por quê? Porque existe um ambiente de crise que está se aprofundando. Então agora eu vou entrar nos meus 6 pontos e a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tema. É um tema difícil de discutir, porque ele é panorâmico, entendeu? Ele é um tema que ele é bastante panorâmico, exige que tu vá pensando elementos de vários lugares. Mas eu acho que E outra, ele é um modelo. Tu tem que ver isso como um modelo que está sendo aplicado, e não como uma realidade que já é factível. Ela é factível mediante alguns indícios que tu consegue captar da realidade. Mas se tu for observando direitinho, tu vai enxergando que já existe um processo em marcha, já existe um modelo sendo instalado. Tu não volta mais para a tua vida antes de 2019, entendeu? Para a tua vida pré-pandemia. A vida pré-pandemia acabou. Esse mundo no qual a gente está entrando não é o mesmo que a gente deixou quando a gente entrou na pandemia. Então o mundo foi reformatado. É como se tivesse implodido um edifício enquanto tu foi trabalhar. Aí quando tu volta, cadê esse edifício? Não está mais ali, entendeu? Não adianta tu procurá-lo. A vida não vai mais ser como era antes. Não há mais, a coisa já foi reformatada, já foi reconfigurada para um novo conjunto de relações. E a gente tem que conhecer esse novo conjunto de relações, para que a gente acabe não se afeiçoando ao nosso próprio grilhão, entendeu? Tu acaba ali preso numa bola de ferro que tu acaba tendo um carinho por ela, gostando, não, é bom, é legal, é um adereço, mas na verdade tu tá apaixonado pela tua prisão, entendeu? Uma gaiola de ouro, né? Então vamos conversar. Deixa eu trazer os 6 pontos, como sempre, a primeira parte da análise mais aberta e a segunda eu vou destrinchar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre crédito social. Para a gente entender o que é exatamente isso e também para falar um pouco disso num cenário de digitalização da vida. Primeiro ponto. A digitalização da vida permite um maior controle sobre a sociedade e sobre a economia, porque todos os movimentos são computados. Tudo que tu compra, onde tu comprou é computado. Onde tu comprou já é o que tu comprou. Não há um detalhamento disso, mas logo com a questão aquela coisa que eu já vou trazer daqui a pouco para vocês, do quanto tu consome, quantos produtos que não são eticamente ambientais tu consome, logo vai entrar na esteira, porque já tem cartão de crédito com limite de gasto por carbono, entendeu? Então logo essa questão de discriminar o que tu compra também vai ser uma realidade. É aí que está o ponto fundamental. Então os caras já estão escolhendo o que tu compra, e isso já não é mais a concepção clássica de dinheiro, entendeu? Isso já é uma espécie de concepção de crédito social, porque tu já não pode comprar o que tu quer, tu tem que comprar aquilo que o sistema quer que tu compre, então tu está entrando num regime de maior controle.
E se todo gasto é digitalizado, o sistema sabe o que tu está comprando. Então não tem essa coisa do dinheiro que tu vai comprar lá por baixo dos panos, entendeu? Acabou isso. Então é um sistema de total vigilância. Todos os teus movimentos são computados, são registrados, são catalogados, formam um perfil do que tu é, um perfil do que tu faz. Segundo ponto. A pandemia e o discurso climático permitem que uma narrativa de controle e racionamento seja aplicada. Então, a gente está vivendo um período de exceção, tem uma pandemia aí, temos uma crise climática. Você precisa compreender que você tem que reduzir o seu padrão de vida. Essa é a narrativa que está sendo feita, entendeu? Para controlar a doença, tu não pode ir aqui, não pode ir ali, não pode fazer tudo. Tem que estar em dia com as vacinas para poder ter liberdade, senão você não tem. Tu não pode comprar tudo, não pode gastar tudo. Vamos abrir mão de comer carne porque ela tem essa coisa da emissão do metano. Então existe toda uma tratativa que está fazendo as pessoas se acomodarem a uma situação de racionamento. Agora vai ver se os lá de cima estão fazendo racionamento. A própria reunião da COP26, ela foi altamente poluente. Os caras foram de jatinho para lá e comeram do bom e do melhor. Vocês acham o quê? Que eles ficaram lá comendo comida ética? Óbvio que não. Isso é um discurso para ralé aqui embaixo, para nós. A gente é que vai ter que ficar se ferrando no meio disso tudo, entendeu? A gente é que vai ter que ficar racionando, controlando, não pode gastar luz, porque tá... Entendem qual é o processo? Isso é uma agenda neomalthusiana. Por que é uma agenda neomalthusiana? Porque essa coisa de pessoas demais consumindo recursos demais, eu não quero. Eu quero que as pessoas... Se possível, né, reduzir o número de pessoas. Agora, se não for possível fazer isso com velocidade, mas me parece que está se criando base para isso, quando está reduzindo a quantidade de alimentos por causa de uma crise de fertilizantes, a gente tem que racionar o que as pessoas fazem. Que é aquela lógica, tu pode ver que as pessoas dizem, já pensou todos os indianos e chineses com carro? Pois é, os americanos podem ter 3 ou 4, os chineses e indianos não podem ter 3 ou 4. Então é uma lógica malthusiana, entendeu? É uma lógica assim, o povo tem que viver como gado, enquanto alguns vivem muito bem, enquanto alguns têm de combustível para ir até a lua, outros não têm combustível nem para ir trabalhar. Então a coisa é profundamente desigual. Tu teve lá... Deixa eu continuar aqui, senão eu vou continuar me metendo pau aí na COP26. Terceiro ponto. Num regime de escassez, o instinto de sobrevivência autorizará a transformação do dinheiro em crédito social. Porque assim, para tu manter a vida, tu tem que ser obediente, porque senão tu vai atrapalhar. Assim, o direito individual agora, ele não pode se sobrepor ao direito coletivo. Essa é a narrativa que está se fazendo, entendeu? E isso, todo mundo que defende que a liberdade individual é importante, acaba se transformando numa espécie de liberal. A esquerda embarcou inteirinha nisso aí. Na verdade, a questão entre direitos coletivos e direitos individuais é mais uma daquelas coisas que elas estão sempre em tensão, entendeu? Se tu cai só nos direitos individuais, tu cai num problema. Se tu cai só nos direitos coletivos e a destruição completa dos direitos individuais, tu também está caindo num problema. Tu cai num problema de um regime totalitário. A destruição do indivíduo é um regime totalitário, tá? Só para deixar claro. Esses dias um camarada me perguntou num comentário, cara, tu acha que o que é mais importante, direitos individuais ou coletivos? Eu acho que é um casamento entre ambos. Só direitos coletivos... sem nenhum direito individual, é um problema. Só direitos individuais também é um problema, porque existe o pensamento coletivo, entendeu? O que está se fazendo é essa narrativa de privilegiar direitos coletivos, o indivíduo não importa, para que tu possa destruir todos os direitos individuais. E isso é totalitarismo, entendeu? Então isso é manter uma vida assim, de obediência. Tu só mantém a tua vida mediante a obediência, tu só é remunerado mediante a obediência, então tu é deletado de um sistema, entende? Quarto ponto. O sistema do passaporte sanitário construirá uma identidade digital de todos os indivíduos. Cada indivíduo... O passaporte o que é? Onde tu vai, tu tem que mostrar ali um passaporte, um QR Code. Então, tu é essa pessoa, entendeu? Tu te tornou um passaporte. E o passaporte onde tu vai registra o que tu fez, onde tu foi, onde tu não foi. Registra todos os teus movimentos. Então, de certa forma, ele é uma identidade digital, cadastrada num catálogo, num banco de dados. Quinto ponto.
A narrativa ambiental está tratando de determinar o que pode e o que não pode ser consumido. Então, se tu parar para pensar, já falei aqui sobre aquela coisa do cartão de crédito com limite de gasto que tu pode fazer com carbono. Então tu para e pensa, existe um passaporte sanitário que indica onde eu posso e onde eu não posso ir se eu não estiver em dia com todas as 300 milhões de doses que o pessoal está propondo aí. Inclusive o Brasil até vacina de dose única, o Brasil quer meter 3 doses aqui, então é uma coisa fantástica isso, né? Então se tu não estiver em dia com o sistema, tu não tem liberdade plena. E mesmo quando tu tem liberdade plena, quando tu mostra o QR Code do teu passaporte sanitário, fica registrado onde tu foi. Então todos os teus movimentos são registrados. Aí com toda a economia digitalizada, e se os caras implementarem essa questão do limite de carbono que tu pode consumir, não é só o teu ir e vir que é controlado, é onde tu gasta e o que tu compra. Também vai estar limitado dentro de uma ética ambiental. Então a ética sanitária te regula no deslocamento, a ética ambiental te regula no gasto. Então não existe mais liberdade nisso. Existe um sistema de pura vigilância, um sistema de crédito social, não há mais dinheiro, porque onde tu gasta e o que tu compra não é mais determinado por ti. E se os caras controlam a tua saída de dinheiro, eles decidem que empresas vivem e quais empresas morrem, quais setores econômicos vivem e quais setores econômicos morrem. A agenda ESG já serve para isso. Empresas que não tiverem estes pressupostos não poderão receber investimentos do governo, nem de Banco Central e assim por diante. Então é um absolutismo pós-moderno, é um absolutismo contemporâneo, corporativo. Sexto e último ponto. A posse dos dados de todos permitirá que o interesse transnacional formule ferramentas de subjetivação. Isso aqui já é um tema mais fora do que eu estou falando, mais a ver com o que eu tenho dito aqui, que é aquela questão da guerra cognitiva. Com todos os dados de toda a sociedade, os caras conseguem fazer chover ferramentas que controlem a cabeça de cada um, né? Tu imagina a inteligência artificial e megacomputadores tratando dados de todo mundo, de gostos de todo mundo e oferecendo formas ainda mais eficazes de controlar a cabeça de cada um, de hackear, como o pessoal disse lá naquele documento da OTAN sobre guerra cognitiva. E tchau para todo mundo.